Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre trabalho infantil. Muito se tem falado hoje sobre trabalho infantil e que se criança trabalhar, se uma criança exercer qualquer atividade na sua infância que concorra com as suas brincadeiras, isso está errado, isso é nocivo e maléfico para a criança. Mas a questão é, será que isso é verdade? Será que isto realmente é desse jeito? Uma vez eu estava lá na Ceasa de Curitiba, de madrugada eu trabalhava com a Ceasa e eu verifiquei quando os fiscais do Ministério do Trabalho e também do Conselho Tutelar foram à Ceasa para verificar se crianças estavam executando trabalhos infantis. E vários pais foram autuados, vários pais foram advertidos severamente sobre o trabalho infantil que seus filhos estariam realizando. Mas quais seriam esses trabalhos? Os colonos saem de casa para vir para a Ceasa de Curitiba por volta das 2 ou 3 da manhã. Carregam seus caminhões no dia anterior com hortaliças, com outras coisas da roça, e vêm para a Ceasa para vender essas coisas. Geralmente trazem a família toda, ou a família principal, o pai, a mãe e os filhos pequenos. Essas crianças vêm com seus pais e ficam ali naquela banca ou naquela pedra, naquele box onde os pais estão trabalhando. E acontece às vezes de uma criança de 10, 11 anos pegar uma carriola, colocar 2 caixas de alface que não pesam nada e entregar para um cliente. Os fiscais viram isto e ficaram boquiabertos. Como pode uma criança com 10 anos fazendo isto? Como pode uma criança dessa idade já estar acordada e trabalhando como se os pais fossem os piores pais do mundo? Esses fiscais não vão às famílias que não preparam seus filhos para a vida e para a realidade, adverti-los e dizerem: vocês não estão ensinando seus filhos a batalhar pela vida. Mas há um ensinamento errado hoje a respeito do que é o trabalho infantil, que realmente é revoltante, como esses supostos sábios abordam o assunto. Ninguém está falando aqui ou defendendo a exploração infantil. Exploração infantil é uma coisa. Eu, quando passo num semáforo, numa esquina, e vejo adultos explorando seus filhos para que as crianças peçam esmolas, para que as crianças vendam balas, eu fico revoltado com isso. Isto é exploração infantil. Montar uma empresa lá no interior do país e colocar crianças para trabalhar, porque para a criança você dá R$ 10, e isso é errado, isto não deve ser feito. Mas uma criança ajudar os pais, uma criança estar no estabelecimento de sua família, na loja, na venda, no mercado, no açougue, na panificadora, isto não é mal para a criança, isso é bom para a criança. Os judeus têm um ditado que diz: se você não ensina a seu filho uma profissão, você o está ensinando a ser ladrão. Trabalho infantil não é usar da mão de obra escrava de crianças, não é explorar crianças, mas o trabalho infantil é algo que dignifica a criança. Há alguns resultados práticos, benéficos, de ensinar a criança a trabalhar desde cedo. Quais são eles? A criança aprende a valorizar o dinheiro. Ela sabe o quanto custa, o quanto é suado, demorado, trabalhoso ganhar dinheiro. Consequentemente, não vai ser uma pessoa exploradora. Consequentemente, não vai ser uma pessoa consumista. Consequentemente, vai ser uma pessoa que vai valorizar, inclusive, o trabalho dos outros. Se você ensina seu filho a trabalhar desde cedo, se você ensina seu filho ao quanto custa, você vai ver que ele vai pensar 2 vezes para pedir coisas, para gastar dinheiro. Se você ensina seu filho a lavar louça, você vai ver que ele vai aprender a valorizar o seu trabalho. Mas ele vai valorizar se ele lavar a louça. Se ele vir como que é às vezes trabalhoso lavar uma panela de feijão,
Ele tem que fazer essas coisas. Ele precisa fazer para que não fique apenas nas suas costas. O trabalho infantil é bênção, não é maldição. Um segundo efeito do trabalho infantil, quando é bem conduzido, é que a criança aprende o valor da cooperação, da participação, da equipe, do senso comum, do senso da coletividade, do senso de que eu preciso de outras pessoas e as outras pessoas também precisam de mim. O trabalho infantil é benéfico porque não cria cidadãos egoístas, não cria pessoas egocêntricas, cria pessoas que querem ajudar aos outros e que também sabem e aprendem a receber ajuda. É muito importante que esses conceitos sejam colocados desde a infância. Coloque seu filho para fazer as coisas. Coloque seu filho para arrumar a cama dele. Coloque seu filho para recolher os brinquedos que ele espalha. Coloque seus filhos para ajudar a recolher o cocô do cachorro. A criança quer ter o cachorro, mas não quer recolher o cocô dele. Ensine seu filho. Isto também. E isto é trabalho infantil no melhor sentido possível. Ensine que não é sempre que eu vou fazer as coisas, eu vou desfrutar das coisas, mas outra pessoa vai ter que fazer o trabalho ruim e difícil por mim. Não. Ensine seu filho, derrubou, caiu, pegue, recolha, acendeu a luz, saiu do quarto, apague. Não vá você atrás e vai apagando as luzes que seu filho deixa acesas. Não vá você recolhendo os brinquedos que seu filho derrubou, porque senão você estará criando uma parasita, uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. O trabalho infantil não é trabalhar numa empresa com carteira fichada. É você implantar no seu filho a necessidade, a coragem e o prazer de saber que é uma pessoa produtiva. Assim você verá que essa sua criança será um adulto completamente seguro e muito responsável. Deus te abençoe.